Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Estamos aqui hoje para começar uma nova fase das nossas queridas Reflexões Radiofônicas. Você com certeza me conhece, eu sou HK Júnior, o criador de O Meu Livro de Ideias. E hoje, como toda segunda-feira, a gente traz aqui uma reflexão para você poder sair um pouco mais reflexivo, mais inteligente e, obviamente, questionador. E o tema de hoje é: estamos nos tornando mais fúteis. Bom dia, estamos começando mais uma das nossas reflexões radiofônicas. E como foi pedido lá pelo pessoal que ouve a gente no Spotify, nós estamos trazendo nesse mês de novembro, nessa retinha final do ano, reflexões que têm uma profundidade, um lado mais pincelado, digamos assim, pela psicanálise, saúde mental e, claro, por reflexões. Então, pessoal, o tema de hoje é um tema que eu acredito que é daqueles que cutucam lá na alma. Estamos nos tornando mais fúteis? E se sim, o que isso revela sobre nós e sobre o tempo em que vivemos? Bem, vem comigo que eu vou trazer aqui para você hoje uma reflexão bem importante. Para começar, vamos botar assim que a gente hoje vive diante de muitas telas, isso é um fato. Espelhos modernos onde buscamos reflexos de nós mesmos. Seja o estilo de filme, estilo de música, estilo de arte, estilo de se vestir, não importa. O bendito algoritmo, das redes sociais, ele acaba prendendo a gente numa bolha. E aí fica meio difícil de conseguir fugir dela. Bem, mas será que ainda, será que ainda nos enxergamos de verdade? A futilidade, no sentido mais profundo, não é só o gosto pelo supérfluo. É o esvaziamento do sentido. É quando o brilho das aparências ofusca a luz do pensamento. A psicanálise diria que a futilidade é uma forma de fuga, uma tentativa de preencher com consumo e imagem o vazio que não sabemos nomear. Quando não suportamos o silêncio, preenchemos com barulho. Quando não suportamos o incômodo, fugimos para o raso. A sociedade de hoje é uma sociedade do espetáculo. E o sujeito, ou seja, nós, estamos cada vez mais cansados. Vivemos, sim, em uma era onde o ser é menos importante do que o parecer. Onde o valor de uma ideia é medido por quantas curtidas ela recebe. Onde o sucesso se mede em views, visualizações, e não em virtudes. O filósofo Byung-Chul Han fala do cansaço do desempenho. Uma sociedade que exige que sejamos produtivos, visíveis, desejáveis o tempo todo. E nessa corrida, o que é que sobra de nós mesmos, da nossa essência? Talvez uma versão editada, filtrada, sempre sorridente, mas cada vez mais distantes do real. O fútil é o oposto do autêntico. É o que vive de máscaras. E quando a vida se transforma em performance, a alma começa a adoecer. Gente, e é aí que eu acredito que a lanterna amarela e quiçá vermelha já deve estar acesa, de prontidão. Porque a futilidade ela também pode gerar e se transformar num sintoma. Por exemplo,
Na linguagem também da psicanálise, o fútil não é apenas o superficial. É o que tem medo da profundidade. O medo de olhar para dentro, de encarar as próprias falhas, o próprio vazio. Por isso, a futilidade se alimenta do efêmero, da compra, do elogio, da exibição. Mas o prazer do fútil é como um gole de água salgada. Sabe aquela água do mar? Então, ou até mesmo se você chegar em casa agora botar um pouquinho de sal num copo de água, aquela água salgada, que quanto mais a gente bebe, mais sede a gente sente. A consequência é o vazio coletivo, uma sociedade que ri alto, mas sente pouco, que fala muito, mas escuta quase nada, que deseja o instante, mas teme o encontro. Bem, gente, e com toda essa informação, eu venho dizer para vocês que a futilidade ela tem um preço. E o preço da futilidade, o preço que ela cobra, é um preço muito alto. Ela rouba o tempo da reflexão, do valor da pausa, o sentido da dor. Faz da vida um espetáculo constante e do sujeito um personagem que atua sem saber o porquê, o motivo dessa atuação. O filósofo francês Pascal dizia: todas as misérias humanas vêm da incapacidade de ficar em silêncio em um quarto. Talvez seja isso. A futilidade é o medo do silêncio. E é nesse medo que a profundidade morre, aos poucos, sem alarde. E aí agora eu quero convidar você aqui para um momento de profundidade. Talvez o antídoto contra a futilidade não seja o desprezo, mas o mergulho. Um mergulho aonde? Um mergulho ao olhar de volta para dentro de si, desacelerar, ler algo que não dê lucro, conversar sem pressa, sentir sem postar. Não há nada de errado em gostar do belo, do leve, do simples. Mas quando o belo substitui o verdadeiro e o leve substitui o profundo, talvez perdemos o eixo. E em uma sociedade sem eixo, em uma sociedade sem profundidade, sem reflexões, ela se torna uma sociedade que esquece de pensar, de amar e também de sonhar. Estamos sim mais conectados, mas talvez mais desconectados de nós mesmos. A futilidade é o espelho onde o vazio se maquia de brilho, mas todo espelho, cedo ou tarde, ele trinca. Então, antes que a pressa nos roube a alma, talvez seja a hora de reaprender o valor do silêncio, da presença, do sentido. Porque a profundidade, essa que assusta, mas também cura, é o que nos torna humanos. Bem, pessoal, pessoas lindas e maravilhosas, nós vamos terminando a nossa reflexão de hoje, mas é claro, se você gostou, deixe o seu like, compartilha, seja aqui no YouTube ou seja também aqui no Spotify. O importante é você compartilhar essa ideia e segue a gente lá no Instagram, hein? @omeulivrodideias. Toda semana nós vamos trazer novas reflexões. Temos também na quarta-feira o nosso Chá da Tarde às 17 horas, sempre com um convidado novo, inteligente e diferente. Até a próxima semana para mais uma das nossas queridas reflexões radiofônicas.